Seja muito bem-vindo ao canal. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje vamos conhecer um dos capítulos mais surpreendentes do livro de Gênesis, o capítulo 38. Uma história cheia de lições sobre escolhas, justiça e o agir de Deus mesmo em meio aos erros humanos. Prepare-se para descobrir o que Gênesis 38 tem a nos ensinar sobre fidelidade, arrependimento e propósito. Fica comigo até o final, porque cada detalhe dessa história revela algo profundo sobre o plano de Deus. Judá e Tamar. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali, Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela, e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez, e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu. Judá casou Er, o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que Er levava, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: "Vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim, você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você." Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: "Volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto." Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com os seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas, e o seu amigo Ira, de Adulã, foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito. Mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era a sua nora. Ele disse: "Você quer ir para a cama comigo?" Ela perguntou: "Quanto é que você me paga?" Ele respondeu: "Eu lhe mando um cabrito do meu rebanho." "Está bem," disse ela, "mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito." Judá perguntou: "O que você quer que eu deixe?" Ela respondeu: "O seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão." Então Judá entregou os objetos. Ele teve relações com ela, e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela, mas Ira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. "Aqui não esteve nenhuma prostituta," foi a resposta deles. Ira voltou e disse a Judá: "Não encontrei a mulher." E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: "Pois ela que fique com as minhas coisas. Assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher." Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: "A sua nora agiu como prostituta e agora está grávida." Aí Judá disse:
Tragam essa mulher para fora, a fim de ser queimada. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com o meu filho Selá, mas não cumpri a promessa, e nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele, e disse: este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho? E puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zera. Curiosidade sobre Gênesis 38. Uma pausa inesperada na história de José. Gênesis 38 parece interromper a história de José, que começou no capítulo 37. Mas essa pausa tem propósito: mostrar o contraste entre a vida fiel de José no Egito e os erros de Judá entre os cananeus. Judá se afasta de seus irmãos. Judá desceu e se afastou da família. Gênesis 38:1. Esse detalhe simbólico mostra não apenas uma mudança geográfica, mas também espiritual. Judá se distancia dos caminhos de Deus. A união com uma mulher cananeia. Judá casa-se com uma mulher cananeia, algo desaprovado pelos patriarcas, como Abraão e Isaque. Isso mostra o início da mistura com povos idólatras, o que traria consequências morais e espirituais. O pecado de Onã e o termo onanismo. Onã recusou cumprir a lei do levirato, não querendo gerar descendência para o irmão falecido. Por isso, Deus o castigou. Esse episódio deu origem ao termo onanismo, embora o verdadeiro pecado de Onã fosse a desobediência e o egoísmo, não o ato físico em si. Tamar, símbolo de justiça e redenção. Tamar, ao agir de forma ousada, buscava o cumprimento da justiça familiar, ter um herdeiro legítimo da linhagem de Judá. Embora sua atitude pareça escandalosa, Deus usou a situação para cumprir seu plano. Da união de Judá e Tamar nasce Pérez. Pérez, o filho de Tamar, tornou-se ancestral direto de Davi e mais tarde de Jesus Cristo. Mateus 1:3. Isso mostra que Deus transforma situações de pecado e vergonha em instrumentos de redenção. A justiça reconhecida por Judá. Quando Judá descobre que Tamar está grávida, quer puni-la, mas, ao descobrir que ele é o pai, reconhece: ela é mais justa do que eu. Essa frase marca o início da transformação espiritual de Judá, que mais tarde se torna um líder entre os irmãos. Um capítulo de contrastes morais. Enquanto José, no Egito, resiste à tentação com a mulher de Potifar, no capítulo seguinte, Judá cai em pecado. A Bíblia mostra os dois lados da natureza humana, o erro e a fidelidade, para nos ensinar o valor da integridade. Gênesis 38 revela que Deus age até nas falhas humanas. Nenhum erro impede o plano divino. E até os que erram podem ser restaurados e usados por Deus. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que Deus te ensinou através desse capítulo. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que amam aprender sobre a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.